Mas no momento da consagração, o Papa Paulo VI disse que após a consagração não existe mais pão, não existe mais vinho. Está presente após a consagração o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, por excelência, presença real, que não significa que as outras não sejam, mas é real porque é substancial, é pessoal, é carne e sangue, alma e divindade, é sacrifício perfeito, é o Cordeiro de Deus. Por isso a missa após a consagração, ela muda, a nossa alma se encanta, o nosso coração se eleva. Se elevou na hora do Evangelho, muito mais agora é o Senhor no altar, o seu sacrifício. E eu disse há pouco, o tempo ele é consumido pelo mistério, e nós estamos todos diante do drama do Calvário, como disse o Papa, para adorar a Deus. Por isso a primeira posição física de um católico na hora da consagração é: não tem outra mais sublime. Faço aqui de novo. Esta aqui. Cair mesmo. E alguns dizem, não se ajoelhem mais na hora da consagração, porque ajoelhar-se é um ato penitencial. Sim, pode ser, só que esse ajoelhar-se aqui, ó, é culto supremo de adoração, ó. Meu Deus, estás aqui, no véu do sacramento. És tu, meu Deus, estás aqui. E eu até adoro as palavras que o sacerdote fala, porque ser persona Christi significa não só, não é representante de Jesus, é a pessoa dele, persona Christi, a pessoa de Cristo. Não são os meus lábios, são os dele. Quando você escuta, tomai e comei, isto é o meu corpo, quem está falando é Jesus. E desculpe mergulhar na adoração, você tem direito até de adorar a voz da consagração, quando você escuta, porque ele é o verbo de Deus. Então adorar as palavras, hein? Como você adora o Evangelho, adorar a palavra de Jesus da consagração. Isso é o meu corpo, essa palavra já entra na tua alma como ato de adoração. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E você, quando o sacerdote maravilhosamente, olha o momento sublime que a igreja, por que a igreja mandou com a sua tradição tão especial, que o sacerdote após a consagração elevasse o Senhor? Antes não havia elevação, mas por que a igreja hoje diz, levanta, levanta o teu Deus, ergue o teu Deus da consagração, levanta para ser adorado? Claro, o único fundamento de levantar o Senhor na consagração, qual é o fundamento? Para que Ele seja adorado pelos fiéis, por mim sacerdote, por vocês. Então o teu olhar, nunca incline a cabeça na consagração, olhe para o Senhor. Se na cruz, se quando você olha para a cruz, você lembra, na cruz Jesus me amou, na cruz Jesus me amou, eu acredito. Quando você vê a hóstia consagrada se levantar, você pode dizer, agora Jesus me ama. Presente, presente, Ele me ama, é o Calvário, é o sacrifício, é a sua carne, não existe mais pão, é sua aparência. Não existe mais vinho, é o sangue de Jesus. Então nós adoramos. Maravilhosa presença do Senhor na noite em que foi entregue. O Senhor Jesus nos deu a Ele mesmo. A noite de hoje excede a noite da criação. O mistério de hoje é maior que o mistério da criação.
Se na criação o Senhor se humilha, que a criação é um ato de amor de Deus, é um ato de humilhação. Ele está se dando na criação, criou tudo para nós, a criação. Ato belíssimo da humildade de Deus, da humildade, da humilhação, por que não dizer, da humildade do Senhor. A criação, criou o céu e a terra, o firmamento, que linda criação. Mas não bastava a criação, o Senhor, por causa do amor, Ele entrega o seu Filho, encarnação do Verbo. Mistério de humildade ainda maior. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que lindo isso, que maravilhoso no cristianismo. Verdade de fé que é nossa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se eu me ajoelho diante da criação, que linda criação, não? Quantas vezes nos ajoelhamos diante de uma bela montanha, para oração, não é? E dizer: Pai, obrigado por essa paisagem, por essas montanhas, que linda criação. E até espontaneamente nos ajoelhamos e adoramos a Deus no coração, e agradecemos a criação, na encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Até na tradição da oração do Ângelus, quando diz assim, e o Verbo se fez carne, é tradição a gente colocar os joelhos no chão, porque o Verbo se fez carne. Deus assumiu a natureza humana, exceto o pecado. Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E o Verbo se fez carne, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. E o Verbo se fez carne, e adoramos a humilhação do Senhor. Mas não basta isso. Há um terceiro ato de humilhação, há um terceiro ato de humildade do nosso Deus. Ele vai, após a encarnação, ser obediente até a morte, e morte de cruz. Está aí na carta aos Filipenses, capítulo 2. Aniquilou-se, olha aniquilamento, aniquilou-se, sem deixar de ser Deus, sendo igual a Deus, mas obediente até a morte, e morte de cruz. Mas acima da criação, acima da encarnação do Verbo, acima exatamente da ida de Jesus até a cruz, hoje é o ápice da humildade do Senhor. É o extraordinário da humilhação do Senhor. Ele vai entregar o seu corpo como comida e o seu sangue como bebida. Você pode perguntar: católicos, vocês acreditam que Deus é crucificado? Muitos não acreditam. Vocês acreditam que Deus é crucificado? E eu pergunto: vocês acreditam que Deus é sacramento? Vocês acreditam que há uma humilhação que supera a da cruz? Porque quando Jesus é alimento, não é mais pão. Você não come pão na missa. Não te engane os sentidos, você não degusta pão. Não existe mais pão, você está degustando a carne de Jesus, e Ele está sendo consumido por você. Humilhação, Ele não leva em conta tuas fraquezas, tuas limitações, teus pecados, tua rotina, a rotina que você tem da missa, às vezes a vontade de não vir à missa, aquilo que você faz com a missa tantas vezes. Ele não leva em conta a tua fraqueza, Ele não leva em conta tudo aquilo que você faz, não leva em conta a tua rotina, como eu já falei. Não leva em conta o perigo de profanação. Quanto Jesus é profanado ainda hoje na igreja? Quanto Deus sacramento é profanado ainda hoje na igreja? Infelizmente, quanto ainda o Senhor é pisado na igreja. Mas Ele não leva em conta nem isso, Ele continua se dando. Isso é humilhação ao extremo. Isso é entrega de amor ao extremo. E a noite de hoje, vocês pensam que é brincadeira? Vocês pensam que é simbolismo, como acreditam os não católicos, que Jesus deu a sua carne como comida, o seu sangue como bebida, na última noite da sua vida?
E se você se encanta com a criação, se você se encanta com a encarnação do Verbo, se você se encanta com Jesus na cruz, a glória do Pai, você deve se encantar ainda mais, você deve se elevar ainda mais com tão sublime sacramento da igreja. É Ele mesmo, é Jesus, é o Senhor. E você pode perguntar: como é possível? Como é possível o meu Senhor ser alimento? Eu repito, Ele não é pão. Parem de pensar que Jesus sacramentado é pão. Parem de dizer que Ele é pão. Ele é o pão da vida. No altar é a sua carne, é o seu sangue. E eu digo mais: a fé católica é muito radical. E tem hoje aqueles que querem tirar a radicalidade até dentro da igreja, e vão tirando aos poucos. Não precisa mais ajoelhar na consagração, não. Para quê? Isso é coisa do passado. Ou dizendo que na missa não se adora a Deus, que na missa não se adora a Jesus Cristo. Ora, a igreja diz: a missa é o culto supremo de latria. Latria significa adoração. Culto supremo de adoração a Deus. Supremo. Não tem maior. Se você quer adorar a Deus em perfeição na tua vida, é a missa. Se você quer adorar a Deus com toda a tua alma, é a missa. Padre, eu posso adorar na minha casa? Pode, deves. Eu posso adorar na minha alma? Pode e deves. Eu posso adorar no meu quarto? Pode e deves. Agora, na missa é o culto supremo de adoração. Como é suprema a humilhação de Jesus na missa, é supremo o culto de adoração de um católico na missa. Isso tem que ter o encontro do noivo com a noiva. Se é suprema a humilhação de Jesus na missa, é suprema a adoração do católico na missa. Então é o encontro do esposo com a esposa na missa. Isso é maravilhoso. Mas se eu adoro o teu Senhor, se eu creio na tua igreja santa e católica, cada vez na consagração, que eu levanto o corpo do teu filho, que eu levanto o teu filho, levanto e levanto e levanto e levanto e levanto o teu filho, os católicos devem adorar o Senhor. O tempo foi consumido pelo Verbo nesse momento, e eu adoro o meu Senhor Jesus Cristo, eu adoro o teu corpo, meu Senhor. Ó bendito e santíssimo sacramento que o Senhor nos deu essa noite, ó bendito e santíssimo sangue que o Senhor nos deu essa noite. Te adoramos, Senhor, com toda a gratidão da nossa alma, com todo o amor profundo de nossa alma. Talvez vocês achem uma atitude radical essa oração, mas hoje é assim, é violento as coisas. Não na violência física, violência, o católico tem que ser violento na palavra, na verdade. Chega de ficar blá 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 e blá 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 blá, porque eu acho assim, que acho nada. Não tem axologia na igreja católica, é a verdade, não tem axologia. Não tem meio termo. E eu não vou achar para agradar ninguém. Eu não vou ficar reduzindo a verdade para agradar ninguém. Porque nós temos muito respeito humano com Jesus sacramentado. Muito respeito humano. Um medo muito grande. E eu quero hoje, de todo o coração, pedir ao Senhor que nos dê este ardor, porque é noite do sacramento da humildade de Deus, do seu despojamento. Jesus tem sensibilidade no altar. Não é pão, não é coisa. Não se trata a Deus como coisa. Não se consagra o corpo de Deus como coisa. Não se consagra o sangue de Deus como um líquido qualquer. Aliás, é o sangue dele. Sangue, perfeitamente sangue, o que saiu do Calvário, não tem diferença nenhuma. Quem disser que há diferença entre o sangue que saiu do coração de Jesus na sexta-feira santa e o sangue que vai ser consagrado na missa de hoje, em qualquer uma, no mundo inteiro, anátema seja, ou seja, está errado. É o mesmíssimo sangue,
mesmice. Não, mas será que não é diferente? Não é uma simbologia? Não é? Será que é para adorar como a Virgem adorou ao Calvário? É para adorar, sim. É o sangue dele. É o sangue santíssimo, é sua carne, corpo, sangue, alma e divindade. E adoramos. Essa é noite santa, é a noite dos sagrados mistérios, é noite da humilhação de Deus. Ele se humilhou no Horto das Oliveiras, se humilhou lavando os pés, se humilhou se dando como comida. Vocês entenderam o que é a humilhação de Deus? Por isso eu não admito que fale que Deus é pão, que você come pão na missa. Você não come pão coisíssima nenhuma. Vai comer pão na sua casa. Na missa você come Deus, a carne do teu Deus, o sangue do teu Deus, o Senhor, o único Senhor. E acabou.